entrevistar duas educadoras profissionais da enfermagem a fim de aprender um pouco mais sobre o lecionar na enfermagem. Bom dia, professora. Pode se apresentar para a gente? Bom dia, tudo bem? Me chamo Daniela, eu sou enfermeira, sou formada aqui pela Univale, tenho especialização em unidade de terapia intensiva neonatal, cuidados intensivos neonatais, fiz mestrado aqui pela Universidade em Saúde e Gestão do Trabalho e doutorado em Educação. Você já teve em outra área da enfermagem, como por exemplo a área assistencial? E se sim, por que trocou os hospitais pela sala de aula? Então, após a formatura, quando eu me formei, a primeira opção foi fazer o trabalho assistencial, Então eu trabalhei tanto em unidade de terapia intensiva neonatal, clínica pediátrica, centro cirúrgico pediátrico, pronto atendimento pediátrico, E isso ele te dá bagagem, te dá o conhecimento também para uma possível entrada na docência posterior, Então, assim, quando que despertou essa questão da docência? Quando eu estava na assistência e eu sentia vontade de fazer mais, Então, eu fui buscar especialização, aquilo não me bastou, eu fui atrás do mestrado, consequentemente atrás do doutorado. Isso te abre portas para a docência, Então, assim, é algo que você acaba desenvolvendo. Talvez lá na universidade não fosse a minha primeira opção de escolha, eu nem imaginava que eu ia estar na docência, Mas aí a prática, e a busca constante de conhecimento da docência e, consequentemente, da pesquisa, e aí as portas se abriram. Então não pensava em ser professora antes? Não, na graduação não. Na graduação eu sabia, como eu já atuava na graduação como técnica de enfermagem, isso eu não falei, Eu tinha a minha formação de técnica de enfermagem antes. E aí eu atuava durante a graduação com pediatria também, Então aquilo ali abriu interesse muito grande pela área da pediatria. Então quando eu entrei na universidade eu já tinha a minha adoração pela pediatria e ela foi crescendo ao longo dos semestres passados, E aí a busca por especialização na área, por aperfeiçoamento na área, também proporcionou essa possibilidade de entrada na docência. E qual que é a tua rotina dentro do trabalho, a tua carga horária e até mesmo as matérias que tu leciona aqui na Univale? Então, eu leciono desde o primeiro período, então disciplina de empreendedorismo com vocês, A gente se vê novamente no quarto período, que eu faço a disciplina de princípios do cuidado 2, que é onde a gente desenvolve algumas técnicas, que são executadas pelo enfermeiro, curativos, aspiração, sondagens. No quarto período eu leciono também doenças infecto-contagiosas, que é uma disciplina do NID, que tem outros cursos envolvidos também na área da saúde. E no quinto período a disciplina de saúde da mulher, criança e adolescente, daí com foco na área da pediatria. E aí lá na frente, quem quer fazer os trabalhos de curso, trabalho de iniciação científica, o TIC, na área de pesquisa que eu atuo, também faço as orientações. Então a gente acaba se vendo ao longo do processo de formação de vocês. E a tua carga horária dentro da escola, da faculdade, tu acha que é maior do que na área assistencial ou fica a mesma coisa? Não, ela depende, assim, porque a gente tem as aulas teóricas, práticas na universidade, mas a gente trabalha muito mais que isso, No preparo da aula, na pesquisa, na construção dos trabalhos, na correção dos trabalhos, E outras funções que a gente desenvolve também dentro da universidade. Então, hoje eu tenho uma carga horária semanal de 37 horas, mas a gente acaba fazendo um pouquinho mais. Sim, em casa acaba trabalhando também. Com certeza. Quais características você acha que o enfermeiro precisa para ser um bom professor? Até para quem hoje já pensa em lecionar, O que essa pessoa precisaria ter? Eu acho que é a questão da pesquisa, assim, o enfermeiro em si, ele é um educador, Ele não pode parar de estudar. Se vocês acham que vão terminar a graduação e vão se livrar, não vão, Porque mudam-se rotinas, vocês passaram agora por um processo pandêmico e viram que foi uma pesquisa imensa para saber a vacina, para ver a medicação, para avaliar sintomas. Então, assim, o enfermeiro ele nunca para de estudar, A gente sempre vai tentar se especializar cada vez mais na nossa área. Então, acho que isso é uma das principais características de quem quer entrar na docência, de querer sempre estar se atualizando, estudando, e algumas características você acaba desenvolvendo na habilidade de fala, mas eu acho que esse é o principal elemento que precisa ter,
O que é importante também, muito importante, ter uma vivência assistencial, né? Não ficar apenas na teoria, eu vou terminar e eu já vou entrar na docência. Não, a parte prática, ela vai te dar muita bagagem também para você entender tudo que você está tendo na graduação, colocar em prática enquanto profissional, né, gestor, né, assistencial da enfermagem para você depois poder ensinar as pessoas, né? Depois de ter a experiência. Exatamente, né? Você vai construindo o teu currículo nessas formações também. E qual a maior dificuldade tu acha nessa área de ensino, de enfermagem? Tem alguma dificuldade? Tem, claro, você pode ter várias dificuldades, assim, ó, em questão de recursos, às vezes a gente dificuldade de você ter um campo prático que te forneça todas as possibilidades que o aluno pode apresentar, às vezes do próprio interesse do aluno, que você tenta, né, trabalhar em metodologias ativas. Então, é uma dedicação contínua para que você consiga fazer com que o aluno também tenha interesse naquela disciplina. É claro que não vão ser todas que vocês vão ter aquela paixão, né? E a gente, na saúde da criança, a gente sempre trabalha com essa questão de eu tenho dó, eu tenho medo, eu talvez não goste de trabalhar com a criança, isso, né? Então, dentro da vida dele, ele vai trabalhar com criança. Então, saúde da mulher e da criança, elas são envolvidas em todo o processo, né? Seja no pronto atendimento, você vai atender uma criança, você vai atender uma mulher, uma gestante, né? Então, o enfermeiro ele tem que ter conhecimento para que ele consiga compreender aquele processo fisiopatológico que está acontecendo e consiga dar seguimento, né, no cuidado com o paciente. E por último, a gente quer perguntar sobre a remuneração salarial de um enfermeiro como ensino, né? É uma boa remuneração, realmente vale a pena? E aqui na nossa região a gente tem um bom mercado de trabalho, boas oportunidades? Tem. A gente tem bons mercados de trabalho. É claro que a Univare ela se destaca bastante pelo tempo que a gente tem de universidade, né, uma universidade comunitária. E é claro que vai melhorar a tua remuneração conforme as tuas especializações, né? Então, você tem especialização, você tem mestrado, você tem doutorado, você vai ganhar um valor um pouco mais alto, por exemplo, daquele professor que só tem uma especialização, que ainda não chegou naquele nível de doutorado. Mas é todo um processo, assim, de promoção, de carreira. Então, tudo vale, por exemplo, a tua área de pesquisa, se você tem publicações na área, né? Não é somente a pós-graduação, o doutorado mesmo. Você tem que dar sequência nisso, você tem que continuar sendo pesquisador. Então, quantos artigos você publica, se você está inserido na pesquisa, na extensão e na graduação, então que vai crescendo ali dentro do teu plano de carreira, né? Melhorar a tua remuneração conforme as tuas especializações, né? Então, você tem especialização, você tem mestrado, você tem doutorado, você vai ganhar um valor um pouco mais alto, por exemplo, daquele professor que só tem uma especialização, que ainda não chegou naquele nível de doutorado. Mas é todo um processo, assim, de promoção, de carreira. Então, tudo vale, por exemplo, a tua área de pesquisa, se você tem publicações na área, né? Não é somente a pós-graduação, o doutorado mesmo. Você tem que dar sequência nisso, você tem que continuar sendo pesquisador. Então, quantos artigos você publica, se você está inserido na pesquisa, na extensão e na graduação, então que vai crescendo ali dentro do teu... Desde quando atua como professor e qual foi a sua formação acadêmica para estar em sala de aula? Atuo como docente aqui no curso da Univare já há mais de 4 anos. Já tinha participado de outras atividades de ensino, assim como docente, em outros vínculos de trabalho, prefeitura, enfim, com atividades de ensino, desde que seja de capacitação ou formação, dentro da enfermagem ou dentro da atenção primária, vigilância em saúde. Mas então vale há 4 anos. Quanto à minha formação, sou enfermeira egressa aqui do curso de enfermagem da Univare. Formei em turma de 2004, então faz um longo tempo. Tenho especialização em enfermagem do trabalho, enfermagem obstétrica também, e também em gestão de serviços públicos de saúde e alguns cursos de aperfeiçoamento, enfim, de formação aí ao longo desses anos, que são muitos. Tenho mestrado em saúde e gestão do trabalho aqui
pela Univale também. E atualmente estou cursando um curso de pós-graduação de doutorado em enfermagem na UFSC, em parceria com a Queen's University Belfast, então a doutorado sanduíche, que tem esse vínculo internacional, e que eu vou finalizar esse ano ainda nesse primeiro semestre. Ah, que bom, continua estudando, né? Em média, qual é a carga horária de um professor? A carga horária do professor, ele na verdade é variável, pensando, né, no curso de graduação, a carga horária ela vai variar de acordo com o número de disciplinas que o professor está vinculado. E atualmente, acho que no geral aqui na Univale, os professores eles fazem em torno de 15, 20 horas até 40 horas, que é a carga horária máxima, que é 40 horas. Ótimo. Professora, você já atuou na área assistencial? Sim, na verdade ainda atuo na área assistencial. Pode nos falar um pouco sobre a sua especialização, onde você atuou? Eu sou concursada na Prefeitura de Itajaí. Atualmente atuo na UPA CIS, plantão noturno. Já estou já há alguns anos, na verdade, desde que inaugurou essa unidade. Fazem, acho que, 6 anos, mais ou menos. Aí você se divide. Mas eu sou concursada já há mais de 15 anos na Prefeitura, então, desde a minha formação na graduação, eu atuei em alguns serviços de urgência e emergência, por processo seletivo. Já fui concursada num outro município onde eu desempenhei atividades dentro da atenção básica, dentro da vigilância em saúde, que acho que foi o setor que eu mais fiquei entre a gestão de atenção básica e vigilância em saúde. São áreas que eu gosto, principalmente a parte de epidemiologia. Então, acho que desde a minha formação eu atuo na assistência e gestão, mas dentro de serviços públicos. Na parte privada e hospitais eu tive só vínculos pequenos de no máximo 5 meses, porque foram bem provisórios dentro desse processo de eu ser efetivada nesses concursos públicos que eu participei. Então, foi curto esse período porque foi logo no início da minha formação que eu já participei desses concursos e já fui aprovada. Então, tenho mais vida e experiência assistencial em serviços públicos. Então, você se considera melhor na assistência ou aqui na sala de aula como professora? Eu acho que eu não penso daqui melhor. Gosto da assistência e continuo, por vários motivos, entre eles a gente vai escolher vínculos de trabalho, pensando no retorno financeiro, enfim, que é necessário, que a gente precisa, né, se manter e buscar aí nossos objetivos de vida, seja no âmbito pessoal e profissional, mas a docência também gosto, porque eu gosto muito de estar próximo da área de pesquisa, então, e a docência ela acaba facilitando esse processo, essa aproximação, porque é muito difícil a gente ficar só na área de pesquisa, né? Poder se manter financeiramente e ter um vínculo onde a gente possa ficar só na área de pesquisa, então a docência ela aproxima muito isso, então é por isso que eu gosto também, gosto muito de estudar, então é algo que nos mantém ativamente estudando, na verdade na assistência também, porque a gente vai ver que durante a nossa trajetória profissional a gente vai ter que estar constantemente se atualizando, se capacitando, revendo, enfim, procedimentos, revendo protocolos, e é um processo contínuo de estudo. Mas na docência a gente estuda e aprende a todo momento, seja através de troca com os alunos ou atualizando conteúdos de aula, enfim, buscando novidades para melhorar enfim, a nossa didática, também trazendo novos conceitos dentro do que a gente já aborda, dentro do tema que a gente costuma trabalhar, dentro da disciplina específica que a gente... Eu até ia te fazer uma pergunta, né? Que entre tantas áreas da saúde, porque você escolheu ensinar, mas eu acho que você já relatou aí, né? Que você gosta do ramo da pesquisa,
Entendemos. Você já passou por alguma situação desconfortável, constrangedora em sala de aula que fez com que pensasse em não dar mais aulas? Acho que não. Não, né? Mas às vezes a gente tem situações que realmente fazem com que a gente repense sobre ser realmente aquela área de atuação. Uma das coisas que acontece muito, e não é só comigo, mas várias outras profissões vocês vão ter esse relato de ter mais de um vínculo. A gente acaba dificilmente adotando só a docência de forma exclusiva. A gente acaba tendo um outro vínculo dentro da assistência, ou, enfim, e a gente acaba tendo essas duas trajetórias profissionais ao mesmo tempo. E isso faz parte até do processo de evolução das profissões. Embora a enfermagem ela tenha muito essa característica de mais de um vínculo, não só um vínculo pensando em processos de trabalhos distintos, como o meu, no caso, que é assistência e docência, né, e ensino, mas vai ter pessoas que vão estar na assistência no serviço público e vão estar no serviço privado, tem pessoas que vão estar na assistência e vão ter um trabalho administrativo ou mais burocrático ou mais de gestão no outro vínculo. E então isso faz parte também dessa dinâmica de mercado de trabalho, não só o profissional enfermeiro, mas outros profissionais que também vão ter serviço e vínculo público, vão ter serviço e vínculo privado, vão ter às vezes consultório, vão ter clínica de estética, enfim, vão ter mais de um vínculo profissional e atividades distintas, né, com relação ao processo de trabalho. Então, isso acontece muito na enfermagem, mas também é uma dinâmica hoje no mercado de trabalho de outras profissões também. De outras também. O que você espera de nós como alunos e o que a gente pode fazer ou praticar para nos tornarmos bons alunos e futuramente bons profissionais? Eu acho que a palavra-chave é estudar, sempre. Que a gente sempre fala e às vezes enfatiza dependendo do conteúdo que a gente está falando, mas sempre nas aulas a gente busca essa palavra estudar. Conhecimento, e estudar é realmente aprofundar aquele conteúdo que a gente está trabalhando, que a gente está conversando, enfim, trocando experiências, às vezes na sala de aula, porque a sala de aula ele é o tempo mínimo necessário para que a gente possa disponibilizar, enfim, informar todo o conteúdo que é necessário para a formação de vocês, e vocês precisam adquirir conhecimento para a formação profissional, dentro das competências que são exigidas para a profissão. Mas estudar é algo importante, e esse momento de graduação, esse processo de formação de vocês na universidade, é um momento que vocês conseguem, às vezes, ter mais tempo, embora a gente saiba que muitos trabalham, que muitos têm vários outros compromissos além do compromisso com a universidade, com o curso que estão realizando, mas é necessário estudar e aproveitar esse momento de formação, porque aqui vocês conseguem deixar um pouco mais robusto esse conhecimento, porque vocês têm a chance ainda de tirar dúvidas com o professor, ter acesso a outras fontes de informação que às vezes não é a fonte usual de acesso que vocês costumam utilizar. O professor consegue facilitar esse processo, e aí vocês vão garantir realmente competências suficientes quando vocês estiverem formados, receberem lá o diploma. Então aproveitem essa fase, esse momento de formação da universidade mesmo, para estudar, para aproveitar todas as atividades que surgem, que são atividades complementares, enfim, eventos que acontecem dentro do curso, porque vocês têm a chance ainda de tirar dúvidas com o professor, ter acesso a outras fontes de informação que às vezes não é a fonte usual de acesso que vocês costumam utilizar. O professor consegue facilitar esse processo, e aí vocês vão garantir realmente competências suficientes quando vocês estiverem formados, receberem lá o diploma. Então aproveitem essa fase, esse momento de formação da universidade mesmo, para estudar, para aproveitar todas as atividades que surgem, que são atividades complementares, enfim, eventos que acontecem dentro do curso, mas também dentro da escola de saúde,
ou que são divulgados pelo curso, enfim, aproveitem todas essas oportunidades para crescer e adquirir mais conhecimento e participar realmente das atividades, né? Não pensar em estudar somente para alcançar uma nota na Só prova. para tirar a média ali, Para né? tirar a média, enfim, mas estudar para vocês serem aquele profissional que tenha esse conhecimento, né? Que se diferenciem depois do mercado de trabalho, que serem profissionais mais qualificados. Aproveitarem esse espaço. Então, muito obrigada, professora, com a sua colaboração. Eu e a nossa turma agradecem muito pela colaboração e por estar também disponibilizando o seu tempo e nos ensinando o que você sabe. Obrigada. Obrigada também por vocês. Então, aproveitem aí essa disciplina e também o curso que está só começando. Obrigada.